O que o jornal disse, não lembro da foto. Havia uma foto deles com um rasgo no meio. Não era uma situação fácil para uma criança. Mas aquela experiência que eu sempre procuro. Qual é o positivo em qualquer situação? E você sabe, o positivo para mim e meus irmãos onde realmente. Como ligado de uma maneira diferente. Porque estávamos passando por isso juntos. Deve ser tão interessante estar no seu lugar, porque você me olha e ambos sabem que as pessoas, eles querem criar uma cunha entre você e seu pai. Eles querem uma manchete, eles querem que você diga algo. Eu posso ver isso dentro de você, que você tem um desejo real de ser como, aberto e transparente, mas se eu estivesse no seu lugar, eu estaria pensando como se todo mundo estivesse tentando me enganar. Todo mundo está tentando fazer uma manchete. Em mim e na minha vida. Eles querem criar uma cunha entre mim e meu pai. É difícil, deve ser difícil. Como até eu penso nisso como um podcast. Um podcast, você sabe, o podcast fica grande, eu sei se digo a linha errada. Você sabe que você sabe, eu acho que uma das coisas que aprendi, sob momentos da minha vida de tremenda tipo de pressão e escrutínio é gostar de encontrar o sinal no barulho. E isso é provavelmente a coisa que tem sido mais útil. Para mim pode se tornar bastante turbulento. Eu me encontro às vezes literalmente, como dançar no olho do furacão. Já se passaram muitos anos da minha vida, mas há muita paz dentro de mim. Então eu simplesmente não me distraio pelo barulho externo e eu acho que se você sabe o que você representa, então realmente é apenas barulho. Quando você teve que aprender isso, porque estou certo em pensar sim, esta é a primeira vez que vi a família Trump. Durante o aprendiz, então obviamente, você sabe crescendo como uma criança, grande fã de negócios sim. Tivemos o aprendiz do Reino Unido. Mas o do Zeuá era muito mais interessante na minha opinião então. Foi quando eu entendi quem é seu pai e quem você é. Qual era o sentimento ao seu redor como uma família? Neste ponto porque novamente as pessoas não conseguem se lembrar. Pré-vórtice. Foi o maior show do mundo em um ponto. Foi esse fenômeno massivo. Você sabe que ele era muito famoso em uma espécie de Nova York, e no mercado imobiliário e nos círculos empresariais, mas esse tipo de coisa expandiu a consciência dele. Além dos círculos de Nova York em um palco global. Então houve muita atenção e muita emoção. Você sabe que ele era muito parecido com como ele é agora. Ele disse exatamente o que estava pensando, que poderia estar polarizando às vezes, mas é parte do que as pessoas amavam nele. Eu acho que a coisa sobre meu pai e minha mãe é que eles são profundamente autêntico para que você possa discordar, mas há uma certa quantidade de respeito pela franqueza disso. E a falta de medo de dizer o que você está pensando. Porque tantas pessoas têm medo de ser elas. Seus verdadeiros eus. Você é mais delicado com suas palavras. Sim, mas eu sei exatamente quem eu sou. É por isso que o barulho não me afeta. Estou muito orgulhoso do fato de que, você sabe, eu vivi alguns momentos incrivelmente intensos, onde as pessoas estão tirando fotos baratas e balançando. E eu não soco de volta porque eu não acredito em gastando meu tempo e foco, como ser combativo. Como pular naquela arena em particular? Como o redemoinho desagradável das redes sociais, é só que não é para mim. E eu tenho sido consistente nisso toda a minha vida, e eu sinto que é um exemplo incrível para meus filhos. Onde você aprendeu que o que é que você leu? Qual é o tipo de você só tem que ser você mesmo, e você tem que ser verdadeiro consigo mesmo? E como eu não permito que esse barulho me distraia? Estávamos conversando mais cedo sobre estoicismo, eu acho que Meditações de Marco Aurélio. É tão informativo em tantos níveis. Quero dizer, aqui você tem alguém que é literalmente um imperador. E ele está escrevendo este diário em uma tenda em um campo de batalha. Então a perspectiva dele é incrível. E ele uma vez escreveu que a alma fica tingida, a cor de seus pensamentos. E eu penso nisso o tempo todo. O custo para mim de viver de uma forma inconsistente e não alinhado com o que parece certo. Que modelos a coisa certa para meus filhos? O que parece inerentemente verdadeiro para mim. É muito caro para minha alma, então eu não vou fazer isso. Então você sabe. Houve momentos em que a entrada e eu digo, bem, mas isso não está certo ou isso não está certo. Ou quero corrigi-lo, e então eu digo qual é o custo de fazer isso. John tem outra ótima citação. É algo parafraseando, para o efeito de você sabe. O custo de qualquer coisa é a quantidade de sua vida. Você está disposto a trocar por isso? Eu me concentro naquelas coisas que elevam minha alma. Hamel, minha alegria, minha felicidade. Minha conexão com as pessoas que amo e me preocupo. Você sempre esteve lá, porque você parece mais estoico agora. Mas você sabe, eu tenho como. Eu sou muito mais naturalmente assim. Como eu sinto coisas como muitas coisas, você é um pouco empático, certo? Oh, com certeza, ok, sim, faz sentido.
Então eu, nem sempre fui assim. Como se eu tivesse que trabalhar para ser assim, e eu tive que pensar. Maduro e eu tive que ganhar confiança. E demorei um pouco para realmente deixar as pessoas entrarem. E acho que foi depois que meus filhos nasceram que eu realmente experimentei um tipo diferente de amor. Como rachaduras você abre e você nunca é o mesmo. Você sabe, e você quer mais desse sentimento. Como eu sou muito intencional sobre tudo o que faço. Mesmo sentado aqui hoje como eu, não tenho interesse em passar 2 horas tendo uma conversa com alguém. Eu acho que é como um valentão. Porque eles recebem bons podcasts. Você sabe como eu. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que são interessantes e curiosos. Mas nos negócios, assim como eu sou. Você sabe que eu faço menos coisas. E eu os faço com muito mais foco e intenção. Você viveu uma vida extraordinária, e é muito anômalo, mas na verdade a lição lá sobre ser intencional, em todos os sentidos da palavra, não apenas com o que você faz todos os dias, mas também o que você deixa ocupar sua mente. Sim, é um que eu acho. Todos que estão ouvindo podem derivar muito valor de, porque vivemos. Todo mundo vive em um espectro do mundo, arranhando-os para se desviarem de quem eles são. Um pouco você conhece uma extremidade do espectro. Se eu me levar de volta para quando eu sei 16 anos. O mundo que você conhece, além da minha mãe me dizendo. Ela queria que eu fosse ser um médico advogado, seja o que for. Sim, o mundo não estava realmente me afastando de mim mesmo. Mas depois do outro lado do espectro, você sabe que eu tenho 33 agora. Você sabe toda vez que tenho um convidado de podcast, alguém está bravo comigo, e tudo o que eu digo pode ser girado e o que quer. Então você também, deste lado do espectro, você tem que ficar realmente muito claro. Como você disse sobre quem você é e o que importa. Bem, eu acho que é a chave. Como se você não soubesse quem você é, a multidão vence 100% porque eles dizem quem você é. Sim, então você começa a acreditar. Milímetro 1 uma vez que você sabe quem você é. Você sente pena das pessoas que são como gritando um com o outro em. Nas redes sociais é preciso uma batida para chegar lá. Como eu acho que é preciso muito trabalho para realmente se entender. E acho que às vezes a sociedade moderna elogia uma espécie de velocidade e ritmo acelerado e você sabe acessibilidade. E estar disponível e responder rapidamente. Então as pessoas se perguntam por que eles não se conhecem. Como porque eles não estão conectados a algo maior. E eles não estão demorando. Eu levo tempo para desligar e gosto. Realmente ir para dentro e me perguntar. Toda vez que tenho uma grande decisão. Como que parece certo, e mesmo que seja difícil tomar uma decisão. Como se fosse um não ou um sim. Se parece alinhado com seus valores e quem você é, como se nunca fosse um erro, nunca você cresceu no Você sabe com uma família e um pai que são muito proeminentes, em algum momento você tem que tomar a decisão de tornar-se sua própria pessoa como? Porque eu queria saber se nesse contexto você há uma pressão para gostar, ser a mesma pessoa em todos os aspectos, acreditar em todas as mesmas coisas, viver a mesma vida para seguir o mesmo caminho. Há algum ponto em sua jornada onde você vai fazer? Você sabe que eu realmente tenho que gostar, descobrir. Eu posso ver um pequeno sorriso no canto da sua boca. Bem não, eu penso nisso com meus próprios filhos. Porque, como pai, é muito fácil vê-los como. Você conhece muitos pais Eles veem seus filhos como extensões de si mesmos. E eu realmente tento não fazer isso. Como se fossem seu próprio povo. Assim como eu sou minha própria pessoa. Às vezes no contexto de uma narrativa pública mais ampla, tudo está meio misturado e relacionado. Mas somos todos nosso próprio povo. Obviamente temos condicionamento. Nós aprendemos comportamentos. Nós temos alguns dos quais são ótimos. Alguns dos quais passamos parte de nossa idade adulta Relaxando, mas somos todos como. Fundamentalmente único e especial. E eu trabalho muito para ter certeza de que criança se vê em cada um deles individualmente. Que eles sabem o quanto eu os amo como perfeitos. Seres humanos completos não. Eu te amo por causa dessa conquista. Ou por causa desse tipo de validação externa que você recebeu. Porque você é meio perfeito como você é e gosta em sua essência. Então meus pais me ensinaram muito. Muito eu os amo tanto. Eu sou como eles em alguns aspectos. Eu sou muito diferente deles de outras maneiras. Mas mesmo que eu fosse como pacificador em nossa casa, eu também era muito fiel a mim mesmo. E eles criam e eu lhes dou crédito por isso. Eles criaram um ambiente onde a dissidência estava bem. E assim eu poderia concordar ou discordar. E compartilhar com cada um deles e fazê-lo respeitosamente e em particular. E essa era a nossa casa. Você começou no mercado imobiliário você trabalhou em você. Parecia-me que você era basicamente um estagiário em
uma empresa imobiliária diferente antes de se mudar para a empresa familiar, e na empresa familiar, você conhece o espaço fortemente dominado por homens. Eu ouvi você falar sobre como realmente ser uma mulher nesse contexto. Provar estar em sua mente. Uma vantagem da fonte, o quê? Qual é o contexto lá novamente? Estou em 2026 agora, então. Eu não tenho a perspectiva de como era ser uma jovem em o setor imobiliário. Eu sou. Estou presumindo em Nova York, sim. Algum tipo de 20 anos atrás, bem. Eu acho que fui subestimado 2 vezes. Primeiro, sendo filho de pais talentosos. Havia uma expectativa de que eu, por um lado, algumas pessoas pensaram que eu era como um sábio porque eu era filho deles, mas a maioria das pessoas pensou que seria que eu ligaria, que eu não teria o processo de pensamento, a ambição, a preparação. Então eu sempre trabalhei assim. 2 vezes mais difícil do que todo mundo para provar meu valor e provar minha capacidade de estar nessas salas onde, sinceramente, muitas vezes, eu estava neles antes de estar preparado para estar neles. Então era, você sabe, na minha mente. Mas acho que ser subestimado não é uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa muito poderosa, na verdade. E quase sempre funcionou. Em detrimento da pessoa que me subestimou. Então eu acho que se você é alguém que está preparado, e alguém te subestima, bem, adivinhe, eles não são tão. Quando você está lidando com pessoas que são extremamente talentosos, como fazer o trabalho, como saber o que você está fazendo? Porque provavelmente eles não fizeram o trabalho. Quando eles sabem que estão lidando com você. E eu acho que como uma jovem no mercado imobiliário, especialmente, você sabe que havia mulheres em vendas. E havia mulheres no marketing. Mas havia muito poucas mulheres em desenvolvimento. E construção e finanças e aquisições. E eu acho que eu aproveitei tanto na crença. Algumas delas podem ser decorrentes da minha própria insegurança. Mas a crença de que as pessoas me subestimariam. Eu aproveitei isso como um tipo de medo. Esse sentimento, e eu usei isso para me impulsionar. E eu usei para me dar motivação e dirigir. Então eu também usaria contra as pessoas que me subestimaram. Só porque eu estava sempre preparado. Eu estava super preparado. Eu sempre fiz o trabalho que ouvi você descrever como de pessoas que trabalharam com você na época. Um negociador nato, e esse tipo de sobreposição com o que você está dizendo lá. Que se alguém te subestima, eles estão realmente se preparando para serem surpreendidos. Ou bem, eu prefiro ser subestimado do que superestimado. Qualquer dia da semana me dê detalhes sobre o que. Que ambiente isso cria para você então ganhar? Em um negócio, eu acho que em negociação é como incrivelmente importante para saber o que a outra pessoa quer. Às vezes você pode aprender que através da pesquisa. Muito raramente, embora. Como você tem que ouvir como. Você provavelmente é um ótimo negociador. Porque você é um ouvinte incrível. O silêncio também pode ser uma arma. As pessoas ficam muito desconfortáveis em momentos de silêncio. E então eles começam a falar. E eu acho, quanto mais você conseguir que uma pessoa compartilhe com você o que eles consideram ser uma vitória, quanto mais você pode potencialmente realizar algo. Onde você dá. Onde você realmente tem um ganho mútuo, um gostar. Eu vi negociações em que você desiste de muito pouco. Mas a pessoa se sente incrivelmente feliz. Porque é o que eles queriam, sim. Agora, quando você está lidando com uma negociação que é puramente preço, isso é meio diferente. Isso é como uma transação muito simples, você sabe. Mas muito poucas negociações são puramente que você sabe. Um dos primeiros e mais importantes em uma negociação como gostar, certifique-se de entender o que a outra pessoa quer. Porque você pode ser capaz de dar a eles a um custo muito pequeno e então todos ficam felizes. E também acho que há muito valor em como construindo relacionamentos autenticamente. Então você sabe, algumas das melhores ofertas que já fiz foram derivados de realmente como conhecer alguém. Como authenticamente e genuinamente eles querem que você ganhe e você quer que eles ganhem. E esses são como tipos realmente bonitos de transações. E você sabe que eu acredito e você sabe. Muitos dos projetos em que estou trabalhando agora são como criando coisas, como eu gosto de construir coisas tangíveis. Eu gosto de criar coisas que elevam. Eu gosto de resolver problemas desafiadores. E você não faz isso sozinho. Você faz isso por meio de parceria. Você faz isso por meio de coalizões de pessoas que compartilhem sua paixão e interesse E isso é muito gratificante quando você contrata pessoas. O que você está procurando para seus negócios? Estão aí, quero dizer. Todo mundo tem seu próprio viés de contratação. E muitas vezes decorre de suas experiências passadas. Quem os comprou no passado? Quando você está procurando contratar alguém para uma de suas organizações ou para alguns dos projetos, falaremos em um segundo quais são as principais características.
Eu acho que antes de mais nada, você quer alguém com um forte senso de identidade e uma forte orientação em direção a uma agência. Como alguém que tem agência, é muito difícil ensinar as pessoas. Você sabe que pode ter uma pessoa brilhante, mas se eles não têm bom senso, ou se eles não são como um auto-iniciador, é muito difícil dar a eles isso. É muito difícil dar a eles um bom julgamento. E alguns deles são como esperteza nas ruas. Nós conversamos antes sobre você sabe. Como vocês dois podem ser confiáveis e não ficar desapontado ou queimado. Muitas vezes você tem um instinto sobre uma pessoa, e você pode ler uma sala e isso é como habilidades de EQ e essa são. Esses são um pouco mais difíceis de ensinar. Então eu procuro por isso. Eu procuro pessoas boas no final do dia. Como eu não quero fazer, eu lido com. Eu não quero trabalhar com pessoas que eu não gosto, que eu não acho que são como boas pessoas porque eu não quero gastar meu tempo com alguém que eu não confio ou em quem não respeito. Então isso é realmente fundamental para mim. Você sabe que para alguém que está trabalhando comigo, na verdade, eu digo isso aos meus filhos o tempo todo. Porque eu acho que muito do mundo exterior é como me impressiona pelo que você faz. Como me impressionar com o que você realiza, as notas, os troféus, os emblemas de validação externa e sucesso. Como se toda a nossa vida fosse orientada para isso. A validação que vem do mundo exterior. Então eu sempre quero que meus filhos saibam como. Como eu vou validá-los é como ser uma boa pessoa, como você quer me impressionar. Como ser uma boa pessoa foi esse o caso para você. Porque quando eu olho para a família Trump, provavelmente não. Eu olho para a família Trump para mim como o próximo fora. Parece uma competição entre irmãos. E mesmo quando penso nisso, sim. Eu acho que porque somos tão competitivos e difíceis. Sim, não, eu acho que tudo funcionou e nós somos todos eu. Eu gosto de pensar que você sabe. Meus irmãos e eu crescemos com meus bons valores e mas não como se estivéssemos em mais como. Eu era muito competitivo com meus irmãos como. Você sabe que minha mãe era como uma disciplinadora. Havia uma grande expectativa de como desempenho e sucesso e quando você está nisso. Quando você está ligando, pegue seu pai. Ele está recitando suas ótimas notas para a sala de pessoas. Ele está em sim. Não, isso foi. Que importava e isso importa para muitos pais. E, a propósito, não é ruim. Como ter um padrão incrivelmente alto. E até certo ponto sim, e eu acho, olha eu acho que são muitos pais. Como eu acho especialmente. Como se minha mãe fosse uma imigrante para este país. Há como um alto padrão, e ela não gostava de humor tolo certo. Uma das coisas de que mais me orgulho. Eu olho para minha filha. E não a barra que eu possa definir para ela que. A barra que ela estabelece para si mesma não é maior, assim como. Eu realmente vejo meu trabalho como pai com ela é gostar. Dê a ela permissão para não. Como lutar pela perfeição. Você vai construir um negócio na indústria de joias e indústria da moda e lá estava eu. Eu estava lendo sobre houve um ponto em sua carreira onde você recebeu uma oferta de emprego por Anna Wintour Sim na Vogue e você pensa, seu pai fez meio que, quero que você vá nessa direção. Mas você queria ir no mercado imobiliário. Direção de negócios ela me ligou. Na verdade, no dia em que me formei na universidade. Eu fui para a Wharton School of Business, na Universidade da Pensilvânia, e ela me ofereceu um emprego na Vogue. E eu estava incrivelmente honrado e lisonjeado e grogue, porque ela me ligou às 8 horas da manhã. Qual, ligando para um estudante universitário às 8 horas da manhã. Você também pode ligar para eles às 4:30 da manhã. Você sabe como se fosse, mas eu era como. Profundamente consciente de quando eu era uma jovem que gosta. Eu queria entrar no mercado imobiliário. A vida me levou em direções diferentes. E curiosamente agora, estou devolvendo alguns projetos incríveis. De volta às minhas raízes imobiliárias. Mas eu amo arquitetura, eu amo design. Eu amo isso como uma expressão de si mesmo. Você olha para o horizonte de uma cidade. E é uma expressão de uma visão para de esperança e otimismo. E a quantidade de coragem que levou para construir cada um desses edifícios, e é extraordinário. Mas você entrou nas joias finas aos 26 anos, e depois aos 33. Você lança a Vonka Trump.com e você estava em enorme